Aqui, boa noite a todos e todas. Espero que esteja tudo certo. Nós estamos aqui hoje ao vivo com o professor Dalto Alves, da Pedagogia da Unirio, que vai conversar um pouco com a gente sobre a questão da pedagogia histórico-crítica, né? Então, um pouco da gente do processo histórico, como foi construída essa proposta, né? Eu não sei se é brasileira, de fato, enfim, ele vai falar um pouco aqui para a gente, né, da originalidade dessa proposta, enfim, das principais pessoas que estão envolvidas nisso. Aqui, para o caso do Rio de Janeiro, se a gente tem alguma escola, ou se a gente tem algum espaço em que essa pedagogia tem se desenvolvido, e principalmente o seguinte, nesse novo normal que a gente vai viver, como a gente pode aplicar a pedagogia histórico-crítica, como ela pode ser algo que seja positivo para a gente, que seja uma coisa que construa uma educação diferente, que a gente está precisando de algo não novo, né? Mas vamos dizer assim, de algo que faça com que a educação no Brasil seja de fato transformadora, como o Paulo Freire apontou, e tantos Gramsci aponta isso para a questão europeia, principalmente italiana. Mas, enfim, né, passar a palavra aqui para o camarada Dalto aqui. Boa noite, Dalto, tudo bem? A palavra é sua. Boa noite, Paulo. É com muito prazer, né, que estou aqui participando. Aceitei o seu convite assim de bom grado. Eu já acompanho, né, as suas discussões aqui pela live do Instituto já há um bom tempo e então para mim é uma grande satisfação estar aqui também podendo ter essa honra de participar aqui e estar expondo aí algumas ideias, né, da gente aí, das discussões, das pesquisas que nós temos realizado. E partilhar com o seu público essa discussão e, enfim, fazer mais um bate-papo aí. Espero poder contribuir com as análises e reflexões e vamos apresentar aqui um pouco aí do que existe sobre essa proposta teórica de educação chamada pedagogia histórico-crítica, né, do professor Demival Saviani. Bom, eu combinei um pouco contigo, né, então eu vou falar aqui em torno aí no início, aí uns 10, 15 minutos, e quem me conhece sabe que é a dificuldade de falar em pouco tempo, né, mas meus alunos que o digam. Agora, enfim, antes de entrar na concepção mesmo teórica da pedagogia histórico-crítica, dá apenas alguns dados históricos, caso alguém ainda não conheça, nunca tinha ouvido falar ou não saiba muito bem do que se trata e qual a proposta da pedagogia histórico-crítica. Ela tem o seu início final da década de 70, lá 79 e meados da década de 80, e ela surgiu a partir de umas inquietações do professor Demival Saviani, professor da área da educação da Unicamp. E qual que era a inquietação do professor Demival Saviani? Ele, na época, observando as propostas de educação e projeto de educação, de pedagogia da sua época, daquelas que ele via em atuação e daquelas que ele conhecia como proposta teórica, nenhuma lhe agradava a partir daquilo que ele percebia, da forma como ele percebia a realidade do Brasil daquela época. E do mundo também, a gente possa dizer, por extensão. E, analisando essa realidade, ele identificou dois grandes grupos de pedagogia e que ele sintetizou na seguinte definição: um grupo de pedagogia chamado pedagogias não críticas e o outro grupo chamado de teorias críticos reprodutivistas. As pedagogias ou teorias não críticas, ele considera não críticas aquelas que não levam em consideração na sua análise sobre a educação e na sua prática educacional ou pedagógica os condicionamentos sociais, econômicos, políticos, ideológicos, no seu fazer educacional, no seu fazer pedagógico.
São aquelas teorias e pedagogias que veem a questão da educação, principalmente da educação escolar, um assunto e um problema entre professor e aluno, e nada fora da sala de aula pode interferir na relação professor e aluno e deve ser deixado fora dos portões da escola. Ou seja, todas as questões da sociedade que afligem o mundo ou a cidade onde está situada aquela escola deve ficar para fora do portão da escola. Para dentro do portão da escola, o que importa é a relação professor-aluno, a questão didática, é o conhecimento, etc. Saviani dá a essas teorias o nome de teorias não críticas. Não vou poder desenvolver aqui nesse momento, talvez depois com o debate a gente possa aprofundar um pouco, mas só para sintetizar essa primeira parte das teorias não críticas da educação, ele identifica, né, como fazendo parte desse grupo a pedagogia tradicional, pedagogia tecnicista e pedagogia nova. Hoje, nós poderíamos enquadrar também dentro dessa categorização do professor Denival Saviani as pedagogias do aprender-aprender, as pedagogias não diretivas, também nós poderíamos colocar aí as pedagogias das habilidades e competências e assim por diante. As teorias crítico-reprodutivistas, eles já, ao contrário, são críticas, porque o Saviani identifica nesse grupo de teorias que elas, ao fazer sua análise da escola e da educação, ela leva em consideração o papel da escola na sociedade, ou seja, elas consideram os condicionantes econômicos, políticos, sociais e ideológicos da própria escola. Entende que a escola não é um ilhéu de pureza fora da sociedade, ela está na sociedade, ou seja, a escola foi criada pela sociedade e para a sociedade. Então, nós temos aí dois movimentos. Um movimento que é da pedagogias não críticas, que é a escola interfere na sociedade, quer dizer, a escola vai moldar a sociedade, a sua imagem e semelhança, né? Enfim. E as teorias crítico-reprodutivistas já têm um movimento contrário, ver quais as influências que a sociedade exerce sobre a escola, ou seja, a escola ela espelha os interesses da sociedade na qual ela está inserida. E, nesta sua análise, ele vai identificar como teorias críticos reprodutivistas, pelo menos 3 vertentes, dentre outras. A de Bourdieu, que analisa a questão da escola como violência simbólica, a de Badiou-Stabler, que vai pegar a questão da dualidade educacional, a escola como escola dualista, e a de Althusser, que vai ver a questão da escola como aparelho ideológico do Estado. Também não vou poder desenvolver, mas só aí pontuar. Só um lembrete. Toda essa discussão inicial, né, sobre a origem e a proposta da pedagogia histórico-crítica, vocês podem encontrar no livro do Saviani, já um clássico, Escola e Democracia. Essa diferenciação entre teorias não críticas e teorias críticas está no primeiro capítulo. Então, voltando, bom, ele analisando essas duas vertentes, ele não considera nenhuma delas completamente adequada para expressar o que ele percebia da sociedade, da educação na sociedade, do ponto de vista das suas possibilidades e seus limites. E aí, ele vai em busca de uma outra referencial. E aí que nasce a sua proposta da pedagogia histórico-crítica. Ou seja, ele cria uma nova teoria da educação que ela se pretende crítica, mas não reprodutivista. Então, ela é crítica, dialética, crítico-transformadora ou histórico-crítica, como ele vai acabar denominando. Por que essa diferenciação de reprodutora e não reprodutora? É que as crítico-reprodutoras entendiam que a escola sofre tanta influência da sociedade no seu modo de ser, no currículo, na formação de professores, na prática educacional, na avaliação educacional, na avaliação ao acesso à escola, tudo é gerenciado pelo Estado. Tudo é gerenciado pela sociedade, seja o Estado, seja a iniciativa privada, os empresários da educação. Logo, essa escola vai representar, em última instância, os interesses, seja do Estado, seja da iniciativa privada, dos empresários da educação. Então, não tem uma autonomia da escola, e muito menos dos professores, em relação ao ensino que é
ofertado. Então, aqueles que se acham, segundo essa perspectiva, livres ou autônomos, na verdade, eles vivenciam uma ilusão de autonomia. E aí, acho que na denominação de Saviano, a expressão que ficou mais marcante da teoria crítica reprodutivista é de Althusser, que entende a escola como aparelho ideológico do Estado capitalista dominante. É a visão geral. O Saviani, apesar de concordar com as críticas das pedagogias, das teorias crítico-reprodutivistas, ele não concordava com o aspecto reprodutivista, em que pese ele reconhecer que a escola também tem esse papel reprodutivista. Mas, na sua visão da escola, ele via que ela tinha aspectos da sua prática que não eram reprodutivistas e que eram importantes para a classe trabalhadora e que, portanto, também a proposta da crítica reprodutivista não atenderia, porque ao ela abandonar a escola, de negar a considerar a escola como elemento importante na luta social, ele acabava tendo uma postura imobilista em relação à escola. Um conceito da época, na final da década de 70 e início de 80, se dizia o seguinte: é impossível você fazer a luta de classes na escola, porque a escola é um aparelho ideológico do Estado. Então, é melhor que o aluno nem vá para essa escola, porque é uma escola capitalista, burguesa. O trabalhador tem que ter a sua própria escola. O Saviani não concorda com essa ideia, e ele vai propor, então, uma outra postura baseada em Marx, em Engels, Lenin, Gramsci, Vygotsky, dentre outros autores, para fundamentar essa proposta mais dialética, mais dinâmica. Agora, então, eu vou passar a expor um pouco mais em detalhes o que seria o conteúdo da proposta da pedagogia que o Saviani traz, né, da pedagogia histórico-crítica, e dizer um pouco aí das suas possibilidades, tá ok? Para tanto, se ficar a impressão de que eu estou lendo, é porque eu estou lendo. Eu vou ler uma parte aqui de um texto que eu apresentei num congresso o ano passado em Uberlândia. Só um minuto. E num congresso que que as nossas participações são em casa, né? E às vezes aí vem um filho, vem um parente, interfere, mas tudo bem. Se ouvir um latido aí do vizinho, cachorro, se ouvir alguma criança aqui gritando, que eu estou sozinho em casa com 2 filhos, aqui, um de 4 sabe bem. Tem outro de 17 também, que eu esqueci. É isso, não sabe bem como é que é, né? Então faz parte, não tem como. Só torço para não pegar fogo a casa. Tem que tomar cuidado. Se vê uma fumacinha aí, então... Se eu morrer aqui, não se preocupa, estou acudindo alguém. Pega um extintor lá. Então, eu vou dar uma lidinha rápida. É um texto, eu pedi para o Paulo, ele vai disponibilizar aí o link, né, se já disponibilizou, para quem quiser integrar. É um texto sem grandes pretensões, apenas partilhando algumas dessas ideias, onde eu exponho um pouco o histórico, um pouco mais desenvolvido da pedagogia histórico-crítica e outras questões. Então, eu vou estar lendo o último item desse artigo, que tem o título de A Pedagogia Histórico-Crítica como uma Praxis Pedagógica emancipadora do ser social. Porque o Saviano, ele quer, com a pedagogia histórico-crítica, mostrar que é possível, sim, você ter uma educação emancipadora, apesar dos limites de uma educação emancipadora na sociedade capitalista. Ou seja, ele vai trabalhar a tese de que é possível uma formação humana emancipada sob a lógica do capital, em que pese os seus limites. Você não vai conseguir essa emancipação humana sobre o capital, sobre o capitalismo, de maneira plena, mas alguma coisa é possível e é necessária. Então, no texto, eu parto da ideia, né, de que trago a ideia do Saviani, né, que ele vai defender a proposta de uma escola de qualidade como instrumento de transformação social, por tudo o que ele aponta, né, das críticas às teorias crítico-reprodutivistas e às pedagogias não diretivas, pedagogias não críticas. Então, a gente vai pensar a escola como ela pode ser esse instrumento. Essa que é a proposta da PHC, como a gente carinhosamente apelida, né, Pedagogia Histórico-Crítica. Então, quando vocês me ouvirem falar de PHC, é Pedagogia Histórico-Crítica.
Então, é nessa perspectiva que se apresenta a PHC como uma possibilidade de uma praxis pedagógica crítica de emancipação do ser social pela escola, ou seja, como uma nova concepção teórica da educação. Praxis, pois esta concepção pedagógica realiza uma articulação orgânica, teórica e prática, da relação escola e sociedade, trabalho e educação, do ser que trabalha e a democratização do acesso ao saber sistematizado como patrimônio cultural da humanidade, ao qual ele também tem o direito de se apropriar. Aqui, no caso, o trabalhador também tem o direito de se apropriar desse conhecimento escolar. Ela é crítica no sentido atribuído, então, para Saviani, como nós expusemos agora há pouco, pois ele considera a educação escolar um fenômeno social, como instituída e não instituinte da sociedade. A escola é uma instituição educacional criada pela e para a sociedade, é crítica, pois concebe a educação escolar situada a partir de seus condicionantes econômicos, políticos, sociais e ideológicos. Aí eu abro uma citação aqui do Jorge Snyders, ou Snyders, aí depende como cada um compreende, no texto dele, Escola, Classe e Luta de Classe, é um autor francês, contemporâneo de Althusser, da segunda metade aí do século XX. Ele diz assim, em determinado momento do livro: para o futuro, para o futuro, ei-nos constrangidos a olhar os fatos frontalmente, o milagre que esperaríamos no íntimo do nosso coração, a escola como um universo preservado, um ilhéu de pureza, à porta da qual se deteriam as disparidades e as lutas sociais. Esse milagre não existe. A escola faz parte do mundo. Este é o espírito que anima e inspira a pedagogia histórico-crítica, fundamentada no materialismo histórico dialético e que, portanto, se insere no rol da denominada praxis pedagógica socialista, alinhada às concepções de Marx, de Engels, de Gramsci, de Makarenko, de Krupskaya, esposa de Lenin, da pedagogia psicologia histórico-cultural de Vygotsky, dentre outros. Aí eu trago a seguir uma citação do próprio Saviani, onde que ele assim define a sua proposta, a proposta que ele inaugurou, né, que depois foi enriquecida por outras contribuições de outros teóricos. Segundo suas próprias palavras, ele destaca os seguintes aspectos. Abre aspas. Uma pedagogia articulada com os interesses populares valorizará, pois, a escola. Não será indiferente ao que ocorre em seu interior. Estará empenhada em que a escola funcione bem. Portanto, estará interessada em métodos de ensino eficazes. Tais métodos situar-se-ão para além dos métodos tradicionais e novos, superando por incorporação as contribuições de uns e de outros. Serão métodos que estimularão a atividade e iniciativa dos alunos, sem abrir mão, porém, da iniciativa do professor. Favorecerão o diálogo dos alunos entre si e com o professor, mas sem deixar de valorizar o diálogo com a cultura acumulada historicamente. Levarão em conta os interesses dos alunos, os ritmos de aprendizagem e o desenvolvimento psicológico dos alunos, os ritmos de aprendizagem e desenvolvimento psicológico, mas sem perder de vista a sistematização lógica dos conhecimentos, sua ordenação e gradação para efeitos do processo de transmissão e assimilação dos conteúdos cognitivos. Fecha aspas. Então, concebida na praxis como ciência da ação, reflexão, ação, na PHC, o ato educativo se constrói num trabalho educativo baseado no contexto social em que vivem o estudante e o professor. Saviani concebe o seu método em 5 momentos que se entrelaçam e que não devem ser considerados linearmente, os quais embasam o processo dialético de aprendizagem educacional da PHC, denominados prática social inicial, problematização, instrumentalização, catarse e prática social final. Passo agora a
destrinchar um pouco rapidamente o que seria cada um desses. Um caráter bem geral, gente. A prática social inicial, ponto de partida, é a realidade concreta e imediata da qual parte o estudante, quando ingressa no processo educativo escolar, tanto do seu contexto social, econômico, bem como do seu nível cultural. A problematização é a identificação dos problemas que essa realidade social e cultural apresenta e que necessitam de solução. E quais os conhecimentos é preciso dominar para resolvê-los. E a instrumentalização é a instauração de um processo educativo que possibilite ao estudante apropriar-se das ferramentas culturais, teóricas, científicas e metodológicas necessárias para dar-lhe condições de intervir ativamente em seu contexto social e cultural para transformá-los. A catarse, ou exteriorização, é o ápice do processo educativo da pedagogia histórico-crítica, no qual o estudante percebe e demonstra se e do que se apropriou e incorporou dos instrumentos e conteúdos culturais, convertidos em elementos ativos de transformação social. Momento de o estudante demonstrar suas ideias, práticas, expressões teóricas, etc., o que de fato aprendeu. É o momento do estudante demonstrar, por suas ideias, por suas práticas e por sua expressão teórica, etc., o que de fato aprendeu. Manifesta-se nos estudantes a capacidade de expressarem uma compreensão prática em termos tão elaborados quanto era possível ao professor no início do processo. Por exemplo, o analfabeto que passa alfabetizado, podendo ler e escrever tal como o professor no início do processo. E a prática social final é o ponto de chegada, como concreto pensado, fruto de estudos e de uma elaboração intelectual própria, intencional, sistematizada, autônoma e unitária e coerente, a qual, a rigor, é a volta ao ponto de partida efetivo, a prática social que deu início ao processo, mas agora recuperada num nível mais elevado de compreensão desta realidade, em melhores condições subjetivas e culturais, teóricas e metodológicas, de intervenção nela, nesta realidade, para modificá-la ou reafirmá-la naquilo que for possível e necessário. Aí, na sequência, esse é o momento em que se poderá demonstrar o que de fato se aprendeu na escola. Qual foi o seu real aproveitamento para a sua vida dos estudos escolares realizados? Por isso, sabe e aplica. O que envolve dois elementos principais: a nova atitude prática e uma proposta de ação. É a fase de colocar em prática o que se aprendeu. Retornar ao ponto de partida, a prática social inicial, para transformá-la em prática social, então, final. Isto pode se aplicar, por um lado, a todo o processo de aprendizagem dos estudantes, da educação infantil ao final do ensino médio, e mesmo no ensino superior. De acordo com a criança, por exemplo, pegando desde quando a criança ingressa na escola e de quando e como ela sai da escola. Os egressos da educação básica devem demonstrar um desenvolvimento cultural num nível mais elevado do que aquele que apresentavam no ponto de partida. Isso somente será possível se eles se apropriarem adequadamente de todos, né, entre aspas, os elementos necessários nesse processo, desenvolvendo o máximo de suas potencialidades humanas em sentido omnilateral, tanto quanto isto é possível na educação escolar, bem como pode-se aplicar os fundamentos e as metodologias expostos da PHC à organização do plano de curso, de aula, de qualquer áreas ou disciplinas do currículo. Mas, afinal, até hoje essa proposta da PHC do Saviani ficou só no nível teórico ou teve já alguma tentativa de implementação por algum grupo, por alguma prefeitura, etc. E aí a resposta que nós podemos dar é sim. E aí tem são 40 anos, né, desde o final da década de 70, início de 80 até hoje,
A PHC tem uma rica história de implementação no governo do Estado do Paraná. Então, eu passo a descrever rapidamente esse processo agora. Desde que o professor Saviani firmou as bases da PHC no início da década de 80, várias iniciativas vêm sendo experimentadas para a implementação dessa sua proposta de uma nova concepção teórica da educação, seja no nível político, de Estado, de educação, e ou como proposta de uma nova didática para as várias áreas e disciplinas do currículo. Então, do ponto de vista político, no governo do Estado do Paraná, por exemplo, ele foi o primeiro a adotar os princípios da PHC como referencial da política de Estado de educação no Brasil, por 5 gestões, e sendo delas 3 consecutivas. A primeira foi do governador José Richa, de 1983, a segunda, Álvaro Dias, 1987, e a terceira, Roberto Requião, em 91. São 3 gestões consecutivas. Aí tem um período de um rompimento de 2 gestões consecutivas, aí volta o governador Requião de 2003 a 2010. Então, 2003 a 2006 e 2007 a 2010. A implementação dessas políticas de educação, tanto no Paraná, no Estado do Paraná, meu estado, né, de origem lá, então lembranças meus conterrâneos aí, bem como em alguns municípios, por iniciativa própria, claro, das secretarias municipais de educação, ele tem sido desde então objeto de estudos de várias universidades brasileiras e servido de modelo para outras secretarias municipais em outros estados. Então, essa experiência do Paraná, seja do estado, seja nas prefeituras do estado do Paraná, seja a própria teoria, ela tem sido analisada, estudada por vários grupos em nível nacionais e até fora do Brasil. Quanto ao legado metodológico, então, o que eu falei agora foi do legado, digamos, político. Do legado metodológico ou da didática, nesses 40 anos, desde a sua formulação por Saviani, muitos outros professores e teóricos aderiram a esta sua concepção e a ampliaram, bem como a aplicaram na criação de propostas de trabalho pedagógicos nos vários campos da educação do ensino fundamental e médio, na educação infantil, na educação ambiental, no ensino de história, na educação física, nas artes, no ensino de geografia, no ensino da língua portuguesa, no ensino de ciências, no ensino da matemática, da educação de jovens e adultos, movimentos populares, etc. Então, você vê que, segundo a ideia de uma didática para a pedagogia histórico-crítica, nesses 40 anos já foram construídas e estão em prática hoje diversas propostas, né? E no meu texto, que o link já foi disponibilizado, vocês podem ver ao final a referência bibliográfica, onde vocês podem encontrar livros para conhecer melhor essas propostas, livros inclusive de domínio público, em e-book. Vocês podem procurar, eu cito assim de memória agora, a editora Navegando, né, navegando.com.br. Lá você tem vários textos da pedagogia histórico-crítica, dentre outros. Então, neste momento, aí vindo mais para o estado do Rio de Janeiro e caminhando para o final, neste momento está em curso, né, o funcionamento em todo o Brasil de vários assim grupos de estudos da pedagogia histórico-crítica, com o objetivo de reunir educadores e promover um conjunto de estudos sistemáticos e continuados, tendo como foco central a PHC. Esse movimento ele está sendo coordenado por um grupo de professores da Faculdade do Oeste, lá de Cascavel, né, do Oeste do Paraná, é uma faculdade estadual, que é a UniOeste, né, Universidade do Oeste do Paraná, através de um grupo de pesquisa chamado STED-OPR, que é ligado ao STED-BR da Unicamp, fundado pelo professor Saviani e o grupo da Unicamp, que é um grupo de pesquisa que significa História da Educação e Sociedade no Brasil, e desde a Unicamp, depois que foram se formando os alunos, né, do mestrado e doutorado,
e foram passando nos concursos para as várias universidades públicas em geral, no território brasileiro, eles foram criando nesses cursos também outros grupos linkados ao STED-BR, e no caso do Paraná, tem o STED-OPR, né, que seria o STED-BR do oeste do Paraná. E lá eles criaram o GPEC, que é o Grupo de Estudos da Pedagogia Histórico-Crítica, inicialmente centrado para Cascavel e depois para o estado do Paraná, mas hoje está no Brasil inteiro, com em torno de 2.000 pesquisadores, e os dados que eu vou apresentar agora são dados de maio de 2019, mas se alteraram e se aumentaram. Tivemos uma interrupção agora por causa da pandemia, né, que os nossos encontros são presenciais, mas os grupos ainda continuam articulados. Então, em maio de 2019, nós tínhamos 159 grupos, né, ou seja, coordenados em nível nacional, em 13 estados e em 77 municípios, totalizando 1.728 participantes aproximadamente. Mas hoje, dados já do final do ano passado, já dava para mais de 2.000 participantes em nível nacional. Então, a pedagogia histórico-crítica, por isto, se apresenta como uma concepção teórica da educação, da qual deriva uma metodologia didática que lhe é própria e se caracteriza por ser uma pedagogia contra-hegemônica, e, como tal, qualquer adesão a esta teoria deve ser considerada a implementação de políticas em busca da efetiva transformação da realidade educacional, e compreender e compactuar com as suas concepções de homem, sociedade, educação e função social da escola à luz desta teoria. Resulta disto que, sem uma adesão e fundamento real na teoria da educação, a pedagogia histórico-crítica, portanto, né, e aderindo, né, sem aderir aos seus pressupostos teóricos assentados no materialismo histórico dialético, a sua metodologia de trabalho pedagógico torna-se inócua e, portanto, e por fim, termina por agir contrariamente aos objetivos da APHC. Só para concluir, então, finalizando, na esteira do projeto nacional, que teve início na UniOeste do Paraná, nós criamos também, como parte do grupo do STED-BR aqui da Unirio, da qual eu faço parte, que na Unirio nós tem o nome de NEPEB, Núcleo de Pesquisa em História da Educação Brasileira. Nós constituímos em 2018 um GPEC nosso, né, que é o Grupo de Pesquisa da Pedagogia Histórico-Crítica, com grupos presenciais e à distância. Nós estamos com alguns cursos à distância aí também, desde o ano passado. E, ao criar esse grupo, nós descobrimos que já existiam outros grupos, né? Um grupo no CAP da UERJ, e um outro grupo na FEBEF, né, que é a Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, lá em Caxias. E está na iminência de criarmos outros grupos. A nossa intenção agora, o nosso próximo passo, é trabalhar pela constituição de um coletivo estadual de estudos e pesquisas sobre a pedagogia histórico-crítica no Rio de Janeiro e contribuir com esse debate nacional para levar essa proposta de inspiração do professor Denival Saviani, que hoje, eu costumo dizer, né, nos nossos grupos, é uma proposta que deixou de ser somente do professor Saviani, ela agora é nossa também, né? Então, nós nos apropriamos desse referencial e, com ele, pretendemos construir uma nova forma de educar pela escola no Brasil, rumo a uma nova sociedade de cunho social, socialista e democrático. Obrigado. Vamos ao debate. Agradeço ao professor Dalton pela ótima explanação aqui. A gente tem algumas pessoas aqui na audiência, Alexandre Rodrigues, Gabriel, Bianca, cadê o iníciozinho, que é a Andréa Pina, que tem no nossas lives, então um forte abraço a todos. Né? Temos que abraçar de longe, né? Porque a gente ainda vive essa pandemia, essa loucura toda que não só o Brasil, mas o mundo inteiro vive, né? E pesadamente para o Brasil, infelizmente. E um pouco do intuito dessas lives que a gente faz é exatamente tentar refletir um pouco sobre a sociedade brasileira daqui para frente, principalmente o Rio de Janeiro, né? Pensar um pouco o Rio de Janeiro. E aí o professor Dalton falou
um brilhantismo sempre sobre a questão da pedagogia histórico-crítica e a sua aplicação no Paraná, que está entre as melhores escolas do país, o ensino público do Paraná é um ensino bom, né, de médio para bom. Né. O ensino no Brasil como um todo está muito ruim, né, tem muito problema. Mas tentando aqui formular uma questão para dar o que refletir, porque essa questão da pedagogia histórico-crítica é muito interessante. Né? Você poderia comentar um pouco, Dalton, quais são as influências, de fato, da teoria da escola unitária de Gramsci para a construção da pedagogia histórico-crítica e como a gente pode adaptar um autor, um pensador italiano para a realidade brasileira? Né? De fato, daria certo? Como é que a gente pega um pensador italiano como matriz, né, por assim dizer, de pensamento, e tem esse pensador como algo importante, interessante para ser trabalhado numa pedagogia que é uma pedagogia que pensa o Brasil, né? Que pensa a histórico-crítica não é à toa, né? Ela pensa o Brasil, cadê o Brasil de hoje, né? Enfim, busca saídas para o Brasil de hoje. Então, como que você poderia comentar um pouco isso, essa influência da escola unitária do Gramsci, por que esse pensador é importante para refletir sobre o Brasil? Ótima pergunta, né? E bastante atual para entender a realidade do Brasil. A concepção unitária de Gramsci visa a formação, né, conjunta da formação intelectual e a formação para o trabalho das pessoas, e não só essa separação entre uns vão ser educados para trabalhar e outros para comandar. Mas ele entendia que a educação básica não deveria ter um interesse imediato na formação profissional. Ele detestaria o que está na nossa BNCC hoje, que fala que nós temos que preparar primordialmente nosso aluno para o mercado, então vamos condicionar o conhecimento, vamos dar mais ênfase à matemática e português. Ele considerava a educação para o mercado necessária, a educação profissional necessária, mas antes ela tem que vir amparada numa educação geral, humanitária, de grande peso. E quando ele fala educação humanitária, não é só educação de história, de filosofia. Ele considerava a educação humanitária também um bom estudo, um aprendizado da física, da matemática, porque, como dizem, né, ele dizia, não existe ciência, essa diferenciação, né, entre ciência humana e ciências naturais, segundo dizia Merleau-Ponty, ela é indevida, porque toda ciência é humana. Né? E o estudo da física, da matemática, da química, da biologia tem a ver com a questão humana, da vida da nossa sociedade. Veja bem, quando ele fala de você ter uma formação forte humanitária para preparar o indivíduo para viver nesse mundo, inclusive para trabalhar, mas não só para trabalhar. A crítica dele, inclusive um conceito dele clássico, onde que ele expõe a sua noção de escola unitária, é o conceito de escola desinteressada. O que é uma escola desinteressada? É uma escola não imediatamente interessada na formação para o trabalho. Que ele fala que isso estreita os universos e a vida, a formação de uma pessoa. Ele aí se amparava num conceito de Marx, que o Marx usa, né, da educação tecnológica, que o Saviani traduz junto com Manacorda para o Brasil como educação politécnica, que é a educação tecnológica. E na educação tecnológica, o Marx vai trabalhar o termo de uma educação unilateral. A educação unilateral se contrapõe à educação unilateral. Ou seja, a educação unilateral forma o indivíduo numa única direção. Você vai aprender a operar um torno, você vai dirigir, você vai... Enfim, é apenas numa única direção. A educação unilateral, ela visa formar o ser humano em todas as suas potencialidades humanas. Quais são as potencialidades humanas? Né? Nós não temos só uma potencialidade para o trabalho. Nós temos uma potencialidade para a arte, para o esporte, para a linguagem, os vários aspectos da nossa vida, né? Eu costumo dizer assim, até para meus alunos, que a minha disciplina lá no curso de pedagogia é educação e trabalho. Nenhum trabalhador é só a sua profissão.
Aí eu pergunto para eles, o que um trabalhador é para além da sua profissão? E o que a sua escola está lhe dando de elementos para formar para além da sua profissão? Então, eles ficam, às vezes, até em dúvida, mas, caramba, como assim? O que ele é? Aí, aos poucos, eles vão entendendo. O que você é além da sua profissão? Depois que você ficou o cartão lá na fábrica ou no trabalho e volta para casa, você ainda continua sendo só o trabalho? Não, você é um pai de família, você é uma mãe, você é um filho, uma filha, você é um eleitor, você é um telespectador, você é um praticante de um esporte. Enfim, você é várias outras coisas, além da sua profissão. Aí, a escola, na visão de Gramsci, ela não pode formar você apenas para executar de maneira cega uma função. Ela tem que te preparar também para viver nesse mundo. E aí, ele, já na época dele, no início do século XX, ele percebia que o nosso mundo, e hoje mais ainda do que na época dele, estava marcado de maneira irreversível, para aquela época e para hoje ainda mais, pelo papel da ciência em nossas vidas. Hoje a gente pode ver aí a importância da ciência pela questão da pandemia. E quando se não considera ela, a importância pelo olhar científico, os problemas que se advêm aí. Então, ele diz o seguinte, a escola, não só ela, mas ela tem um papel na formação geral do ser humano. Ele não reduzia a formação humana pela escola. Aliás, ele era crítico disso. Ele achava o seguinte, a formação escolar ela tem um papel. Ela é necessária, mas não é suficiente. Ele até dizia o seguinte, a escola forma você para dominar bem os conhecimentos científicos, aprender a se expressar por escrito e verbalmente, aprender a raciocinar, né, de maneira abstrata, que é o que ajuda a matemática e as ciências, só que um ser humano envolvido socialmente, comprometido com a sociedade transformadora, não se forma necessariamente na escola, senão os filhos da elite econômica seriam os mais revolucionários da sociedade. Um ser comprometido com a transformação da sociedade se forma na luta social. Mas ele percebeu que o domínio teórico, saber ler e escrever bem, até porque ele era professor de letras, né, de italiano, ele dizia o seguinte, a linguagem, ou melhor, a fala verbal e a fala escrita, ela não só não é natural, ela é aprendida, como ela é a condição de todos os outros aprendizados. Todos os outros aprendizados. Inclusive da matemática. Que se você não souber interpretar bem um problema, então, por exemplo, se você interpretar que ele está pedindo uma adição e na equação, no problema está pedindo uma adição, por mais certo que esteja errado o seu cálculo, ele vai estar errado porque não era isso que estava pedindo. Então, é um problema de interpretação e não é de cálculo. Então, aí a relação da linguagem, da fala com as ciências, né? E aí ele vai ajudar a gente a pensar, e ele vai mostrar, né, que a criança, desde o início, a escola vai ajudar a criança, pelas ciências, a entender que você tem elementos na vida da gente que é como é que fala? Da ciência, que ela vai mostrar que alguns elementos da vida nossa, da criança, ela não pode intervir. Por exemplo, nas leis da natureza. As leis da natureza, elas são autoritárias, não permitem a gente a escolha. Então, você tem que se alimentar, você tem que beber água e preferência saudável, né, para ter uma saúde boa. Por exemplo, a lei da gravidade. A gente não pode romper com a lei da gravidade simplesmente por vontade própria. Ou alguém acha que a gente pode revogar a lei da gravidade no Congresso Nacional? Se bem que com esse Congresso aí... Até aqui a negacionista, né, terraplanista, né? Mas aqui até acho um pouco que você está falando, que a André Pina fala aqui, para comentar um pouco sobre a questão da educação básica nesse contexto, quer dizer, um pouco que você está falando aí, né, como é que você transmite uma educação científica para uma criança, como é que faz isso? O Paulo Freire não dialoga um pouco com isso? Então, eu ia chegar nisso daí, até para mostrar a importância do italiano no Brasil hoje. O Gramsci, ele já é referência das teorias educacionais da prática pedagógica do Brasil há muito tempo. Paulo Freire foi leitor de Gramsci. A pedagogia do oprimido tem muita coisa de Gramsci, porque o Gramsci ele desenvolveu uma concepção nessa linha, quando ele... Por que ele vai botar a importância da escola, essa formação teórica, essa formação da abstração, né?
você ter um pensamento, a capacidade de pensar conceitualmente, isso é importante, a escola dá isso, esses instrumentos teóricos e metodológicos, porque na luta política dele contra o fascismo italiano, no início do século XX, ele percebeu que depois de horas e horas que eles gastavam nas escolas de fábrica, nas discussões, nos panfletos que eles entregavam aos trabalhadores sobre o risco que era o fascismo para os trabalhadores, né, e que eles não eram amigos dos trabalhadores, eram inimigos dos trabalhadores, e dentre outras coisas, eles pareciam ter entendido ali, na semana seguinte via eles fazendo passeata junto com os fascistas lá, mas não entenderam nada. Quer dizer, aí ele foi analisando isso a fundo e percebeu o seguinte, a compreensão, você precisa ter uma compreensão também teórica, no caso aí, abstrata, de conceitos como sociedade, como capitalismo, socialismo, classe operária, luta de classe, escola, o que for, né, da vida, porque senão você acaba indo de acordo com o senso comum e nisso você pode ser preso de propagandas ideológicas. Como eu trabalho num outro texto eu faço a crítica, que a contraposição, a crítica de que a filosofia é aparelho ideológico de esquerda, né, faz doutrinação ideológica, eu contraponho isso a uma ideia que diz o seguinte, é justamente o não ter a filosofia como disciplina no colégio que ajuda os alunos a ficarem sem elementos teóricos e metodológicos para se ver imune à manipulação ideológica. Então, na verdade, não é a presença da filosofia que faz manipulação ideológica, é a sua ausência que faz. Então, o Gramsci pensava isso, sem um domínio teórico avançado, as pessoas ficam mais suscetíveis das ideias dominantes e não têm uma capacidade mais aguçada de fazer análise crítica. Nesse aspecto, ele vai desenvolver a grande expressão dele, que ficou famosa, né? Sem elevar o nível cultural das massas, é impossível uma revolução socialista. E aí, a partir disso, ele vai criar o termo, né, dentre de outros elementos, na sua discussão sobre os intelectuais. Aí ele vai fazer diferença lá dos intelectuais tradicionais e um termo que ele usa, que ficou famoso, que todos nós somos intelectuais, mesmo que não seja um intelectual profissional. Por que ele diz isso? Porque todos nós temos uma capacidade de pensar. Porque, na verdade, ele lança essa tese de que todos os homens são filósofos, todos os homens são intelectuais, porque ele está querendo contrapor a ideia de que não tem que dar formação teórica para o trabalhador braçal, para o trabalhador nos cursos profissionalizantes, porque eles não precisam disso para operar a maromba. Ele queria mostrar que eles, antes de ser um operário que vai operar a maromba, ele é um ser humano, e como ser humano ele tem que ter seu aspecto intelectual também desenvolvido, simples como base. E aí ele vai desenvolver a ideia do intelectual orgânico, que é aquele intelectual que ele é um intelectual que representa uma classe, seja a classe dos trabalhadores, seja a classe burguesa. A classe burguesa também tem os intelectuais. Então, vamos pegar assim, um exemplo geral. O Delfim Neto, grande economista, ele seria um intelectual orgânico da burguesia, né? O Florestan Fernandes seria um intelectual orgânico da classe trabalhadora no Brasil. Então, o Paulo Freire vai se inspirar nessa conceito intelectual orgânico de Gramsci, que é a base da pedagogia do oprimido de Gramsci, pedagogia do oprimido do Paulo Freire. Que é a pedagogia do oprimido e não para o oprimido, que vai influenciar também o Augusto Boal no teatro do oprimido. Tanto o teatro do oprimido do Augusto Boal, quanto a pedagogia do oprimido do Paulo Freire, se inspiram no conceito intelectual orgânico de Gramsci, no sentido seguinte, a mudança nunca vem do alto. Não adianta eu esperar que o poderoso, né, o opressor, ele vai querer deixar por de livre vontade de ser opressor e passar a defender uma sociedade não opressora e dos interesses também do coletivo e dos oprimidos. Não. O oprimido, se quiser garantir os seus direitos, ele tem que lutar por si. Então, o Boal, inclusive, ele tem uma afirmação muito clara sobre isso, né? A mudança sempre vem dos de baixo e nunca vem nos de cima, né? E nesse contexto, então já começo por aí. E tem uma questão também da origem, da onde que Gramsci morava. Deixa eu só te perguntar uma coisa sem querer cortar, porque me ocorreu rapidamente um negócio. Você acha que você conclui esse pensamento, mas já para dar uma guinada aqui,
você acha que é possível, dentro de uma rede pública com 1.500 e tantas escolas, como é a do Rio de Janeiro, você ter essa pedagogia histórica e crítica com esse viés de autonomia, de libertação intelectual, você conseguir trabalhar isso com crianças de favela, de periferia, enfim, principalmente periferia carioca, você tem quase 70% da população do Rio de Janeiro mora em periferias, né? Esse conceito tem que se falar. Mas, assim, essas crianças de periferias que estão na rede pública, essa rede pública atenderia, né? Porque a minha preocupação é a seguinte, a gente não pode ter apertadores de parafuso, né? A gente não quer mais isso hoje, né? Estou falando até do mercado, né? Você não quer isso, quer pessoas que tenham um pensamento mais liberto, até para achar soluções, né, para os avanços que a gente tem na tecnologia. Você se forma apertando o parafuso da esquerda para a direita, amanhã o parafuso muda e vai ser da direita para a esquerda. Então, aí dá noite. Você aprendeu uma coisa que não faz mais sentido. Né? É igual a coisa da máquina de escrever. Joga fora a máquina de escrever, porque não precisa mais de máquina de escrever. Daqui a pouco nem o computador mais. Né? Mas aí, concluo, você está falando do Gramsci, já pensando, já um gancho aí. Você não, só concluindo rapidamente, ele é original da Sardenha, uma região pobre e agrícola, né, lá da Itália, que, segundo o especialista Giorgio de Gramsci, ela é comparável à região nordeste no Brasil. Então, ele sai da Sardenha, né, e vai para como que é lá? Turim, na Itália, enfim, era um grande centro, né? E então eu diria o seguinte, né? Ele se identifica com o Brasil com essa proposta popular até pelas condições. Então ele veio de uma região periférica dentro da Itália, né? Mesmo a Itália dentro do conjunto da Europa na época dele era também periférico do ponto de vista político e econômico, né? E ela foi arrastada para a Segunda Guerra Mundial para o lado lá do Hitler, né? Justamente porque ela estava tentando sobreviver, estava numa crise terrível, né? Sobretudo a região agrícola e outros mais. Mas aí são outros assuntos. Entrando nessa sua pergunta, ela é complexa. Ela é complexa, mas veja o seguinte, nesses 40 anos da pedagogia histórico-crítica, se provou que é possível, sim. E aí eu vou usar o próprio Gramsci para responder. E um pouco de Saviano também. O que está no fundo desse pensamento, em geral, que é uma questão comum, é, primeiro, que é possível uma proposta como essa, que é de qualidade, uma escola de qualidade para um número grande de pessoas, seja na quantidade, que são milhares, milhões de estudantes de escola pública em nível nacional. O Gramsci ele tem uma discussão onde que ele deixa bem claro. Em todo momento que se faz a oposição entre quantidade e qualidade, dizendo que não é possível ter qualidade na quantidade, essa fala camufla um ponto de vista elitista. Quem disse que não podemos ter qualidade na quantidade? Quem faz essa discussão muito bem é uma professora gramsciana da Federal do Paraná, olha o Paraná de novo aí, a professora Cássia Kenzer, fantástica, eu adoro os textos dela, ela trabalha muito bem nessa área, e sobretudo na área da educação profissional. Tem um livro famoso, que é fruto da sua tese de doutorado, Pedagogia da Fábrica, fantástico, trabalha bem a partir de Gramsci, de Marx, de outros também. Né? Ela tem alguns artigos onde ela discute isso. Quem disse que não podemos ter qualidade na quantidade? A única coisa que garante ou que impede você não ter qualidade na quantidade é a falta de interesse político, a falta de prioridade. Porque se priorizar a educação, você tem. Por que em Cuba você tem qualidade na educação? Porque o Estado, de fato, ele prioriza. Tá? Então, é possível, sim. Agora, eu vou usar o Saviani para mostrar como isso é complexo. O Saviani, quando ele veio fazer uma palestra no período de fundação aqui do Politécnico da Fiocruz, né, da Escola Joaquim Venâncio, ele discutiu exatamente a questão: é possível uma escola politécnica, que é de fundamentação marxista, numa sociedade capitalista?
E aí ele vai discutindo com as pessoas e mostrando os limites e possibilidades. É possível, mas não de forma plena. Então, eu diria o seguinte: é possível a aplicação desse método da pedagogia histórico-crítica ou da perspectiva da escola unitária de Gramsci na escola pública, para as favelas no Brasil? Sim, é possível e com boa qualidade, mas não de maneira plena. E para isso a gente teria que mudar a sociedade no seu todo. Agora, as experiências do Paraná e outros lugares do Brasil que têm aplicado a pedagogia histórico-crítica, leia-se, uma teoria da educação inspirada em Gramsci e Marx, ou seja, é uma praxis pedagógica socialista, demonstra que é possível. E aí, volto de novo em Saviani para justificar por que é possível, apesar dos limites. Ele, num pequeno texto dele sobre trabalho e educação e as novas tecnologias, no último capítulo, quando ele vai falar, aliás, no último item, falar sobre as contradições da escola, ele vem fazendo toda uma discussão sobre a escola na Revolução Industrial e hoje, etc. E aí ele chega um momento e fala o seguinte: poxa, mas essa escola, que sabe o seguinte, né, a escola foi criada, a escola pública para todos, foi criada, inclusive para o trabalhador, no esteio da Revolução Industrial inglesa, né, do século XVIII e XIX seguintes. No entanto, quando essa escola pública para os trabalhadores foi criada, que antes era acessível só à elite econômica, ela foi criada por quem não é trabalhador, mas dele precisa, ou seja, pelos capitalistas. Então, ela foi pensada e criada a partir dos interesses de classe, para atender os interesses de classe da burguesia. Da mesma forma, no Brasil, quando a gente teve o que eu costumo dizer, a Revolução Industrial Brasileira, que foi na época de 30 e 40, então, quando você vai instituir a educação para os trabalhadores, leia-se, o Sistema S, na década de 40, de Getúlio Vargas, quem Getúlio Vargas chama para pensar a escola profissionalizante? Os sindicatos operários, os partidos socialistas, operários, anarquistas? Nem pense nisso. Ele chamou a CNI e a Fiesp, a Confederação Nacional da Indústria. Só por aí você pensa qual é o interesse de formação que eles estão querendo fazer ali. Eles não queriam formar o ser humano no trabalhador, no Sistema S, a Senai, Senac, SESM, enfim, né? Mas formar o trabalhador no ser humano, que o ser humano não importava. E aí, nós vemos isso, aí ele fala assim: poxa, então, aí eu tenho que concordar com os críticos reprodutivistas. Para que eu vou estudar nessa escola que ela não foi pensada para mim, não tem nada para mim? Escola pública, então, é escola para... Na verdade, o objetivo dentro do capitalismo de criar a escola pública para os mais pobres é para limitar o máximo possível do conhecimento que eles podem ter. Ela não visa democratizar o saber, ela visa, ideologicamente, evitar o máximo possível o acesso dos trabalhadores ao conhecimento elaborado. Eu costumo dizer o seguinte: não confundamos acesso à escola, matrícula à universidade, com acesso ao saber. São coisas bem diferentes. Você pode ter acesso à escola ou à universidade, mas acesso ao saber ainda é elitizado no Brasil. Toda essa polêmica contra o inchaço das universidades de negros, de pobres, é porque eles passaram a ter acesso ao ensino elaborado e de melhor qualidade. Por isso, passou a incomodar tanto um setor da burguesia. Está na base disso a indignação da escola sem partido, por exemplo. Eles não conseguem engolir o fato de que pobre tem que ter boa escola, que o pobre tem que ter escola, tem que ter universidade. Não entra. E aí, o que acontece? Aí, para concluir, o Saviani fala assim: poxa, então não adianta nada. Só que aí ele vai recuperar o Adam Smith, na famosa frase do Adam Smith, grande teórico do liberalismo econômico burguês, que ele dizia o seguinte: não, escola para os operários, sim, mas só em dose homeopática, aquele básico necessário para o trabalho que ele vai desenvolver. Aí o Saviani pega essa frase seguinte: ocorre que o conhecimento é algo dinâmico. Você não consegue controlar, ele é plástico, né? Então, uma pessoa pega um fio, né, de conhecimento, dali ela faz um novelo. Então, é muito complexo. E aí ele fala o seguinte: no processo escolar, e a burguesia sabe disso, eles visam, sim, a educação homeopática, só em pequenas doses. Só que como que você vai fixar o limite desse conhecimento? É muito difícil fixar esse limite e controlar o que o trabalhador precisa, porque o mercado precisa cada vez mais de elevar o nível de escolaridade da classe trabalhadora. Hoje, a gente sabe que a educação básica só já não serve mais, você tem que ter graduação. Então, cada vez mais vai elevando o nível
educacional. E elevando o nível educacional, eleva também o nível de capacidade de abstração, de compreensão racional da realidade. Isso é um problema ideológico sério para a burguesia. Aí o Saviani, aí concluindo, ele conclui o seguinte: bom, se é difícil você controlar esse limite, desde que a gente consiga ter uma escola pública e uma faculdade pública que consiga ultrapassar os limites na formação do trabalhador, essa escola está fazendo, então, ocupando um papel contra-hegemônico, porque ela está indo contra o objetivo para o qual foi construída a escola para o pobre, para o trabalhador, quando ela se torna uma escola que realmente faça ele aprender, uma alfabetização que realmente alfabetize, um professor de matemática que realmente ensine matemática, um professor de física que realmente ensine física, é revolucionário na perspectiva de Gramsci e na perspectiva de Saviani. Lógico, sabemos que isso não é suficiente, mas ele é necessário. E o Saviani ainda recupera a ideia, e a Cássia Quenzer, ela pega muito nessa tese. A escola é muito importante para o trabalhador, e o trabalhador sabe disso. E que muitos intelectuais de esquerda, se querendo revolucionário, dizem que essa escola não serve para ele. Esses que defendem que a escola não serve para o trabalhador, para ser burguesa, ele propõe, segundo Saviani, uma proposta ainda mais conservadora e que condena a classe trabalhadora a uma estagnação cultural ainda maior. A gente faz o jogo da burguesia, que é que dar o domínio à cultura elaborada, à cultura sistemática e científica, em doses homeopáticas. Então, por isso que eu falo, é uma questão complexa, mas tanto a pedagogia histórico-crítica quanto o Gramsci, bem lido e bem interpretado, e o Marx, dão elementos para a gente trabalhar essas questões, e sempre pela perspectiva dialética. O problema é que as pessoas não compreendem Gramsci, o Saviani, porque analisam de uma maneira formal. Então não conseguem perceber a contradição da realidade. É que não tem tempo de desenvolver isso. Espero que tenha ficado um pouco mais claro. Já está até aqui caminhando para o final, senão a gente faz 1 hora, já estouramos o tempo aqui, mas a discussão está boa. Eu queria só jogar eu estou com medo de jogar, a gente está mais 2 horas discutindo. Por mim? Eu queria só jogar mais uma questão aqui, que eu acho que é interessante pensar, a partir dos elementos que você colocou aqui. Se você já quiser também fazer encaminhando já a considerações finais, né? Que assim, você cita muito Gramsci, né, que também busquei aqui, porque da importância que tem para a pedagogia histórica e crítica, Saviani, essa ideia de massificar um conhecimento de qualidade. Eu acho que durante a gestão do Lula, mais do Lula do que da Dilma, a gente vai ver isso com as entradas para ampliação das universidades públicas. Escola técnica, então, a gente sai de, não sei se eram 80, 100 para 200 e tanto, quase 300 escolas técnicas no Brasil, né? E Terges aí, os IFES da vida, Terges daqui, os IFES, né? Então, assim, para o ensino básico está muito dinheiro, né? E uma tentativa de estruturar, ensinar até a criação do IDEB, também, acho que nesse sentido, né? Muito contabilista, eu acho. Né, tem lá as críticas que o IDEB foge algumas questões que são desnecessárias medir e outras que faltam para você, de fato, avaliar uma escola. Não é uma contabilidade simples você avaliar uma escola, avaliar o processo educativo, né, e avaliar um projeto de educação. Né? Tudo bem que em pouco de idade a gente tem projeto de educação, mas, enfim, massificar um conhecimento de qualidade que tenha como proposta romper com uma lógica de sociedade que a gente vive hoje, que é uma lógica muito centrada na questão dos privilégios da elite, né, sobre a falta de tudo para a grande massa de brasileiros. Né? Tem um amigo meu, Wallace Lopes, que já assistindo aí, forte abraço, a gente fez doutorado junto, que ele falava assim, existe o trauma do tronco, existe aí discursos que são, as falas que são interrompidas, né, que não se deixa nem falar, né, quer dizer, a elite impede isso pelos grandes meios da imprensa, né, pelo próprio domínio cultural, e aí, voltando para o Gramsci, o próprio domínio cultural que a gente vai ter. Né? Então, assim, massificar uma escola que rompa com uma sociedade, com um tipo de sociedade que é o tipo da sociedade brasileira, extremamente senhorial, extremamente
mandatária, enfim, patrimonialista, patriarcalista, né? Raimundo Faoro, já na década de 50, já falava muito sobre isso. Quer dizer, romper com isso, a partir de você, é possível, dentro da pedagogia histórico-crítica, a gente massificar uma educação transformadora nesse nível que você falou? Como eu disse, possível em termos, porque para a gente conseguir essa massificação de maneira plena, nós teríamos que realmente ter outra sociedade. No entanto, e aí eu vou me referir de novo à professora Cássia Kenzer, ela diz o seguinte: diante da realidade atual, que é contraditória, nós temos que identificar as contradições do sistema, suas brechas, né, e explorá-las de acordo com as possibilidades do limite, do momento, né, e avançando. Isso é um processo histórico. Como a gente chegou a essa situação por um processo histórico longo, penoso, não vai ser de outra forma a sua resolução. Vai ser um processo histórico longo por muitos anos. Cada geração vai ter que fazer a sua luta. Aí envolve desde, por exemplo, a experiência bem-sucedida, com seus limites que teve lá da aplicação da PHC no estado do Paraná. Eu tenho registros assim do sucesso que foi a experiência da adoção da pedagogia histórico-crítica na reforma curricular do município de Cascavel, no Paraná, e dentre outros lugares. Então, nós temos casos assim que você pode usar desde fazer a educação na minha escola, tipo assim, na minha sala de aula, o melhor que eu puder, na minha escola, na minha área, no meu município, no meu estado e depois no meu país. São as pequenas experiências, inicialmente isoladas, que vão, com o tempo, criando uma massa crítica e a coisa pode tomar um corpo que leve uma mudança. Lógico que a luta por uma escola de qualidade passa também, e necessariamente, por uma sociedade igualitária. Né? Não adianta ter uma sem a outra. No entanto, é isso que eu falo, sem você adotar a perspectiva da contradição, você não consegue entender isso. Para dar assim, um exemplo bem simples, para ajudar a entender a lógica dialética, né? Que é a da tese, antítese, síntese, lá, que vem desde Hegel. A tese seria a escola que está aí, a escola massificada, sem qualidade, que a gente tem, que todo mundo conhece, os seus prós e os seus contras. A antítese é a escola da PHC, a escola de Gramsci. Né? E a síntese é a escola possível dentro da realidade concreta. Aquilo que a gente vai conseguir avançar dentro do momento aí. Vamos, por exemplo, sei lá, a Prefeitura de Caxias, né? Ela está passando, todas as prefeituras agora estão passando o processo eleitoral. A gente ganha um candidato comprometido lá com a causa de uma educação emancipadora, né? De uma escola popular, e ele decide, junto com os educadores da época, né, adotar a pedagogia histórico-crítica, o referencial gramsciano, como aquilo que vai nortear a organização da escola em Caxias. Você acha que vale só a vontade dele para isso dar certo? Né? Ou só dos educadores, do pessoal da prefeitura que está envolvido? Né? Alô, Samuel Maia, candidato a prefeito lá, fica aí a dica, hein? Ele é professor também, e quem sabe ele aceita a proposta aí. Eu ajudo lá se precisar. Então, vejam bem, não vai ser, porque você vai ter aí a contracorrente do movimento só do município, você pensar assim, das forças contrárias, seja da máquina do governo, a máquina da prefeitura, seja também da sociedade civil, como das escolas particulares e outros lugares. Fora também as pressões da política do Estado e do país. Ele pode conseguir, né, e avançar em muitos pontos, mas prioridades vão ter que ser definidas. Então, aquilo que eu falo, se você achar que só vale a pena lutar nessa perspectiva, se eu for conseguir tudo e agora, então não dá. E aí eu me lembro, e me marcou muito, uma palestra que o Frei Beto fez, quando ele foi num evento sobre pastoral universitária, quando eu estudava nos meus longínquos anos de 89, 90, lá na filosofia, né, na época, na PUC de Campinas, no interior de São Paulo. Nessa palestra na PUC de Campinas, o Frei Beto, em determinado momento, falou:
eu não sei se eu, quando era mais jovem, eu achava que eu ia ver a transformação do Brasil. Isso foi em 89, não. Hoje eu não sei se mais calejado, tudo, eu acredito que eu não vou ver mais a transformação do Brasil, mas eu tenho certeza que ela virá, e eu tenho mais certeza ainda que eu contribuí para ela, eu dei a minha contribuição. Ele convocava, cada um de vocês tem que dar a sua contribuição, sem esperar ver o resultado historicamente. Então, essa visão da consciência de classe, da consciência histórica, de contribuir no seu momento atual, dentro das suas possibilidades, dos seus limites, mas sabendo que aquilo vai trazer, no conjunto, alguma transformação, é o que garante a gente animar. Porque a gente ficar só no derrotismo, e aí eu vou lembrar uma outra fala, que eu gosto muito de lembrar esses autores, né, que me marcaram, o Sni 10, de novo, né, Escola, Classe, Luta de Classe, ele vai falar, o ensino de qualidade numa escola, ou massificado, é uma luta. E a luta, ela, desde que é uma luta, ela implica vitória ou derrota. O desânimo vem se você se fixar só na derrota. Então, você não conseguiu aquela escola perfeita, mas você conseguiu uma biblioteca melhor, você conseguiu melhorar as condições de trabalho do professor em determinado momento, aí, anos depois, você conseguiu rede de esgoto na escola, porque às vezes pode não ter nem cano encanado, né? Então, são conquistas, algumas mais pueris, outras mais simples e outras mais complexas, mas, enfim, mas é tudo uma conquista, né? E aí o papel daqueles que estão envolvidos com a educação, seja diretamente professores, profissionais da educação e alunos, seja a sociedade civil, é fundamental. As coisas não se transformam por si, se transformam pela nossa intervenção individual e coletiva, principalmente. É isso. É a ação direta, né? É a ação que provoca a transformação, né? Perfeito, professor Dalton. Agradecendo mais uma vez aí a participação de todas as pessoas que assistiram aqui ao longo. Pela primeira vez a gente transmitiu direto do Facebook, conseguimos aqui, né, tecnicamente colocar ao vivo, que não é fácil, sozinho aqui. A ilha de edição, o nome já diz, é a ilha, só sou eu mesmo, não tem mais nada. É só... A ilha de Urso. Para mim, isso é perfeitamente. Só eu aqui operando as máquinas aqui do tempo. Ainda bem que eu não tenho uma formação, pelo menos na universidade, mais grandona, mais ampla aí, que a gente consegue se safar um pouco aí no meio dessas tecnologias novas aí, frente a essa pandemia louca que a gente anda vivendo, né? Aí não sei se o professor Dalton quer fazer as considerações finais, agradecer novamente a presença de todos e todas. E, assim, essa nossa transmissão aqui, ela vai ficar disponível no canal do IERJ, no YouTube. Se quem quiser seguir, pode compartilhar à vontade. Toda semana a gente está sempre com um tema diferente aqui. Tá? E fortalecer esse canal é essencial para todos nós. Né? Sempre espaços para diálogo, sempre diálogo aberto, franco, é sempre bom e necessário. Então, passo aqui para o professor Dalton, que quiser novamente agradecendo, fazer as considerações finais. Eu só queria agradecer muito, né, essa oportunidade, porque, como dizia o grande mestre Paulo Freire, né, ninguém ensina sem aprender, ninguém aprende sem ensinar. Estamos aqui partilhando, né, um pouco da nossa experiência, de algumas leituras, poucas que a gente fez aí, e espero animar outros, né, a conhecer a pedagogia histórico-crítica. Se você quiser no seu estado, ou na sua cidade, na sua escola, criar um grupo de estudo da pedagogia histórico-crítica, né, procure a gente aí, né, no meu artigo lá tem o telefone, ou tem o grupo da UniOeste, né, lá do STED OBS, podem entrar no site da faculdade e procurar, e eles dão toda a orientação para criar o grupo. E estamos aí abertos para contribuir, e espero ter ajudado a dar aí alguma, realmente, contribuição, né, para ser redundante, nessa questão. E, enfim, teriam tantas outras questões, né, a questão do ensino à distância, que hoje está complexo, mas aí seria outra live para isso. Mas eu quero dizer que para mim foi um prazer muito grande, e, enfim, e dizer assim, então eu estou estreando no Facebook contigo aí, né? É verdade, verdade.
Tá Mas já ótimo, fica o prazer. convite para a próxima, entendeu? A gente fazer Obrigado. outras discussões aí, se quiser ampliar, de repente pensar uma mesa para discutir um pouco mais isso, acho que é um assunto extremamente interessante para o mundo que a gente vive hoje, que é um mundo que, diferente, a gente necessita aí de instrumentos que consigam trazer aí um Certo. diferencial, né, uma O transformação do modo como a gente vê a pedagogia, como a gente vê a escola. Mais adiante, talvez eu peça para você divulgar aqui para o seu público um curso à distância, remoto, que a gente vai estar oferecendo sobre a pedagogia histórico-crítica, noções básicas iniciais, né? E a gente vai estar iniciando também uma sequência agora de lives com convidados, com palestras, né? Sobre temas específicos, sobre a questão prática, né? A pedagogia histórico-crítica no ensino de geografia, no ensino da educação inicial, e ele vai dar certificado de 40 horas, né, 60 horas, tem que ver lá, de extensão, mas aí a gente está fechando aí nos detalhes, aí eu passo para ti na época, aí quando for, se você puder divulgar. Não, vamos Agradeço. divulgar sim. Vamos divulgar sim. Está tranquilo Valeu, aí, vamos partilhar. Enfim, esse obrigado. canal é para isso mesmo, para ajudar. Se você quiser, a gente pode marcar uma outra vinda, se estiver mais próximo, fala do seminário, fala das coisas e aprofunda um pouco mais isso. Então, dando por encerrada aqui a nossa live de hoje, agradecendo novamente a presença de todos e continuemos aí no Fique em Casa, por favor, quem puder, fique em casa. Né? Estamos, infelizmente, chegando a quase 100 mil mortos, mas isso vai passar, temos fé nisso, vai passar, porque agora já não é nenhuma questão só política, né? A gente quer mesmo, né? Isso tem que passar. Lembrando aí o Frei Beto, Leonardo Boff, todas essas figuras que são figuras importantes para a educação também, não só para a religião, mas para a educação também. Né? São figuras que reforçam esse nosso ideal aí, continuar seguindo em frente, sempre e tentando transformar o mundo, né, com a nossa contribuição, mesmo que seja pequena e singela, transformar isso na nossa contribuição. Então é isso, encerrando aqui mais uma transmissão. Boa noite a todos e todas. Obrigado.